Hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, completa um ano o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. O repórter do Brasil de Fato, Murilo Pajola, que acompanha essa história desde o desaparecimento de Bruno e Dom, traz uma reportagem especial sobre o legado dos dois profissionais e o andamento do caso. Confira agora a primeira parte. As mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips deixaram um vazio difícil de preencher entre os indígenas do Vale do Javari. Bruno havia convidado Dom para acompanhar o seu trabalho na equipe de vigilância da Univaja, a principal organização indígena do território. A função do indigenista era treinar os indígenas para levantar informações sobre os invasores e então levá-las à Polícia Federal. O projeto de monitoramento territorial era uma esperança para acabar com as constantes invasões de caçadores, pescadores e madeireiros. Em 5 de junho de 2022, o trabalho de Bruno terminou de forma trágica. A gente ainda não estamos, muito triste ainda, com a perda do Bruno. Era um parceiro nosso que trabalhou muito com a gente. Depois de acontecido, esse assassinato, executaram ele, o Bruno. A gente está se sentindo muito em segurança, Bruno, sim, ele era FUNAI, que queria trabalhar com indígena, trabalhar brincando e ouvia, ele era muito de ouvir os Canamari. Então a ideia do Bruno era que os Canamari tivessem autonomia de fazer a coisa, os próprios indígenas mesmo, tomar na frente das coisas, Ele era uma pessoa para poder fazer essa coisa primeiro, depois os indígenas fazer o próprio seu trabalho, território, educação, em toda a área que precisa ser atendida nas aldeias, Então ele era uma pessoa bom, respeitava, comia, o que o Canamari comia também ele comia. Isso que é FUNAI bom. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, Bruno e Dom foram mortos por pescadores ilegais que temiam que as informações coletadas pela equipe de vigilância fossem parar nas mãos das autoridades. Com a biodiversidade preservada, a terra indígena Vale do Javari é visada por criminosos ambientais que lucram alto com o comércio ilegal do pirarucu e outras espécies. Essa realidade que o indigenista Bruno Pereira buscava combater persiste no Vale do Javari. O governo Lula prometeu aumentar a presença estatal no território, mas, segundo a Univaja, não foi o que aconteceu. A atuação do Estado continua na mesma. Nunca vai melhorar e nem vai melhorar. Assim como a FUNAI está sucateado, sem recurso, sem orçamento, não tem equipe para trabalhar. E imagina a presença da Polícia Federal, o IBAMA, o Exército, seja o que for de Força Nacional na nossa região. Não vai ter, Porque eles trabalham com diário, alguma coisa, entendeu? Então, não tem. Essa parte do Estado é ausente, tá? Mas sempre a FUNAI está lá, só a FUNAI, tentando fazer alguma coisa. A FUNAI está presente, mas sem fiscalização, sem monitoramento, não tem equipe, não tem logística, que é embarcações, não tem condições. Os assassinatos do Bruno e do Dom ocorreram durante a pior fase da FUNAI desde a redemocratização. Sob o governo Bolsonaro, os indigenistas do órgão federal foram impedidos de fazer o seu trabalho. Servidor da FUNAI, o Bruno Pereira foi demitido pelo então ministro Sérgio Moro de uma diretoria da FUNAI em Brasília, logo após coordenar uma operação contra o garimpo ilegal. Sem respaldo dos seus superiores, o Bruno se licenciou da FUNAI e foi trabalhar diretamente para os indígenas do Vale do Javari. Após a morte do colega, os trabalhadores do órgão indigenista subiram o tom das mobilizações com greves e protestos.